Obviamente, como Christian estava falando, este é um dos temas mais técnicos, mais específicos das relações internacionais. Então, é importante não só medir as palavras, mas também deixar claro que não sou especialista, nós temos vários especialistas sobre o conflito israelo-palestino, que envolve questões históricas, jurídicas, políticas, militares, econômicas, etc. E, bom, aí eu tentaria dividir aqui a questão, né? Algumas questões mais urgentes sobre o ataque destes últimos dias e a declaração de guerra, etc. Algumas questões mais gerais, mais históricas, mais recorrentes, etc. Você estava perguntando antes sobre a possível escalada para um conflito regional, ou até talvez, quem sabe, global, etc. Na verdade, já tem uma escalada, né? Já tem algumas trocas de tiro, mísseis, foguetes, exatamente na fronteira ao norte entre Israel e Líbano, né? Com Hezbollah especialmente. Então, já isso está acontecendo. O cenário pior possível é exatamente uma escalada, né? Muitos se perguntam qual era o objetivo de Hamas com um ataque deste, como você estava falando, sabendo que Israel ia depois retaliar, e retaliar em massa, obviamente, vai retaliar de forma muito forte, vai retaliar com ataque aéreo, ataque também de chão na terra, com entrada de militares no território de Gaza. Recentemente, Netanyahu falou expressamente que vai mudar a geografia do Oriente Médio, a ideia talvez de destruir Gaza mesmo, e infelizmente então vai impactar também os civis, os inocentes, evidentemente. Isso pode gerar uma migração, uma diáspora, uma migração em massa de Gaza para o Sinaí e para o Egito, e o Egito vai ter que, com a ajuda americana também, receber essas pessoas, montar campos para receber de alojamento para os refugiados, etc. Vai ser um extermínio total, etc. E aí muitos se perguntam, visto que tudo isso era obviamente previsível, qual era exatamente o objetivo de Hamas, né? E os objetivos, obviamente, podem ser vários, há diferentes hipóteses aqui. Primeiro, em primeiro lugar, pode se tratar realmente da tentativa, da vontade de novo, destruir, uma vez por todas, uma vez para sempre, o Estado de Israel. Mas que, obviamente, é algo muito complexo, muito difícil. Hamas não tem este poder, não tinha até ontem o poder de um ataque massivo deste tamanho. Era óbvio, desde as primeiras imagens, que por trás tinha alguém. E, obviamente, o suspeito número um, a suspeita número um caiu, evidentemente, sobre o Irã, que desde sempre é um dos maiores financiadores. Você falou também da ajuda externa, né, que muitas vezes se dá para fins mais nobres, de ajudar os pobres, água potável, comida, medicamentos, na Cisjordânia e também em Gaza, inclusive por países europeus e Estados Unidos, mas que nós sabemos, e todo mundo sabe, que seja claro, todo mundo sabe, que na verdade acaba indo nas mãos de Hamas e de outros grupos terroristas menores, e de forma geral na elite, fica nas mãos da elite política de Gaza e da Cisjordânia. E pouquíssimo se chega à população de verdade, que vive uma situação de miséria quase absoluta. Então, sobre isso, abrindo uma parêntese, a ajuda externa, mesmo quando bem intencionada, acaba sempre, na verdade, especialmente quando vai para territórios, para lugares autoritários, como é o caso de Gaza, atualmente, depois do golpe, dos assassinos da oposição, do extermínio da oposição, de outros partidos, etc., acaba, na verdade, fortalecendo a corrupção e as ditaduras. Então, hoje, não só são culpados quem de fato financia Hamas porque acredita, concorda, etc., mas também os países europeus e Estados Unidos que passam ajuda externa, e se sabe que acontece isso, inclusive os recentes 6 bilhões de dólares dados pelos Estados Unidos ao Irã para tentar apaziguar o Irã e junto então fazer todo um processo de paz, de desarmamento, a questão nuclear, mas que na verdade se sabe, e Trump tinha alertado sobre isso, que se sabe que vai acabar nestes fins em armamento, etc., depois utilizado contra civis inocentes de Israel, etc. Outro fim possível, outro objetivo possível de Hamas, além da aniquilação do Estado de Israel, é simplesmente concorrer com outros grupos terroristas, outras facções, etc., para se mostrar
para o eixo do mal, os países árabes extremistas chamados, para captar mais recursos ainda, né? Não necessariamente tem um objetivo de conquistar poder, mas há uma certa concorrência entre Hamas, Fatah, inclusive Al-Qaeda, que foi citado, e outros grupos, e dessa forma se mostra que eles são um grupo crível, que pode fazer mal ao inimigo, etc. Outra hipótese é que, na verdade, não tenha sido eles a decidir esse ataque, mas que tenha sido alguém por trás, provavelmente, de novo, Irã, ou alguém maior ainda, talvez Rússia, Turquia ou China por trás, e que Hamas tenha sido mais convencido / obrigado a fazer este ataque, em troca, obviamente, de poder, dinheiro, armas, armamento, etc. Se for este o caso, qual seria o objetivo por trás? Provavelmente abrir uma segunda ou uma terceira frente no embate, no enfrentamento à superpotência americana nos Estados Unidos. Então, em ordem global, na geopolítica global, nós estamos assistindo a um declínio da superpotência americana, a ascensão da China, Rússia, alguns atores regionais, algumas potências intermédias. Então, a guerra na Ucrânia, Rússia por um lado, recentemente Azerbaijão contra a Armênia por outro lado, e agora a segunda, terceira frente, Hamas contra Israel. Isso pode abrir uma segunda e terceira frente, que enfraquece, obviamente, e mantém ocupado os Estados Unidos, que vão ter que colocar dinheiro, armamentos, militares, treinamentos. Os Estados Unidos já estão mandando navios, armamentos, etc. E, quem sabe, eventualmente, enfraquecer os Estados Unidos mesmo, mudar um pouco, enxacoalhar a ordem global. E, quem sabe, eventualmente, preparar o terreno para alguma outra ação mais importante, por exemplo, como a invasão à tomada de Taiwan. Obviamente, são ainda especulações, mas está neste xadrez geopolítico regional e global. Particularmente, eu acredito que, por todas as evidências, você tem, assim como o marionete, tem o mestre da marionete com os fiozinhos controlando os seus bonequinhos, você tem como mestre do marionete, nesse caso, claramente o Irã. O Irã é um país teocrático, um país que exporta seu islamismo radical, e ele é o patrocinador e o patrono do Hamas em Gaza, o patrono do Hezbollah, que é o grupo terrorista no Líbano, e também apoiador do regime da Síria, dos Assad, porque a Síria é governada por uma minoria chamada Alawita, é uma seita muito parecida com a seita xiita, e o Irã está por trás disso. A peça que falta chama-se Arábia Saudita. Isso. Arábia Saudita. Porque no mundo árabe, é claro que o país mais populoso é o Egito, com 100 milhões de habitantes, porém o país mais poderoso, mais simbólico, mais forte é a Arábia Saudita. Apesar dele ter uma população menor, de 40 milhões, é a maior economia disparado da região, mais que o dobro do Egito, e é a fonte de grande parte da reserva de petróleo do mundo e também o local onde fica Meca e Medina, as duas cidades sagradas para o Islã. Então a Arábia Saudita é um grande líder desses 22 países árabes. E o que estava acontecendo recentemente? Você tinha, patrocinado pela China, curiosamente, uma aproximação Irã-Arábia Saudita, e patrocinada pelos Estados Unidos, uma forte aproximação Arábia Saudita e Israel. Foi assinados os acordos de Abraão, a ideia do Abraão como grande patriarca, que teve como filhos Isaac e Ismael, os dois patriarcas das duas religiões. Então, Abraão seria a figura simbólica que une muçulmanos e judeus. E a Arábia Saudita, na figura da nova geração do Bin Salman, estava muito próxima e se aproximando nos canais indiretos com Israel e próximo a assinar um acordo de paz. Se Israel assina um acordo de paz com a Arábia Saudita, abrindo caminho para os demais países árabes seguirem à frente, é um terremoto político positivo como nunca existiu. E esse cenário é catastrófico, é insuportável para países radicais como o Irã e o Hamas. Porque imagina você é um terrorista e de repente o grande líder religioso, começa todo mundo a assinar a paz com Israel. Você fica irrelevante, você perde seu poder, você perde sua razão de existir. Então, a teoria mais possível, mais plausível, é de que o Irã, alinhado com Hamas, fizeram esse ataque, do ponto de vista deles, muito bem sucedido, muito sangrento, muito sanguinário, muito cruel, com estupro de meninas, com sequestros, com assassinatos em massa. Realmente um grande massacre para descarrilhar a possibilidade de paz. Diante da possibilidade desse acordo de paz com a Arábia Saudita ser feito, eles até acelerou esse processo de ter um ataque como esse.